Sua formulação está bastante próxima do núcleo do argumento de Paul Tillich, mas há alguns pontos conceituais que precisam ser ajustados para manter fidelidade tanto a Tillich quanto a Baruch Spinoza. Há, antes de tudo, três ajustes conceituais decisivos. O termo correto em Spinoza não é amor intellectus, mas amor intellectualis Dei, isto é, o amor intelectual de Deus, um conceito técnico central da ética. Além disso, o conatus não deve ser entendido como um sentimento, mas como um princípio ontológico, o esforço pelo qual cada ente persevera em seu ser. Por fim, os termos latinos que estruturam a ética spinozista precisam ser reposicionados com precisão. A fortitudo designa a força da alma sob a orientação da razão. Ela se desdobra em animositas, que corresponde à autoafirmação racional, e em generositas, que exprime a relação racional e afirmativa com o outro. Ao retomar Baruch Spinoza no capítulo inicial de A Coragem de Ser, Paul Tillich não está apenas reconstruindo uma doutrina ética, mas identificando um ponto de inflexão na história do conceito de coragem. Depois de passar por Platão, em quem a coragem aparece integrada à estrutura da alma, e por Tomás de Aquino, que a concebe como virtude sustentada pela ordem teológica, Tillich encontra em Spinoza uma transformação decisiva. A coragem deixa de ser apenas uma disposição moral e passa a ser compreendida como expressão da própria estrutura do ser. Em Spinoza, tudo o que existe tende a perseverar. Esse impulso não é acidental, mas constitui a própria essência do ente em ato. Existir é afirmar-se, e essa afirmação não depende de uma decisão moral prévia, mas decorre da própria realidade ontológica do ser. Tillich reconhece aqui um deslocamento fundamental. A coragem não é algo que o ser adquire, mas algo que ele já é, enquanto se mantém diante das forças que ameaçam sua dissolução. Contudo, essa autoafirmação não é cega nem arbitrária. Quando o conatus é conduzido pela razão, ele assume a forma de fortitudo, uma força da alma que se organiza internamente em dois movimentos complementares. De um lado, a animositas representa a afirmação de si mesmo segundo a razão, não como egoísmo desordenado, mas como fidelidade à própria essência. De outro, a generositas revela que essa mesma racionalidade conduz necessariamente ao reconhecimento do outro. O outro não é um limite externo à autoafirmação, mas parte da mesma ordem do ser, e por isso afirmar-se plenamente implica também estabelecer uma relação afirmativa com os demais. É nesse ponto que a ética spinozista atinge seu ápice no conceito de amor intellectualis Dei. Deus, em Spinoza, não é uma entidade pessoal separada, mas a substância infinita que constitui a totalidade do real. Conhecer Deus é compreender a estrutura dessa totalidade, e amá-lo intelectualmente é participar conscientemente dela. Esse amor não é uma emoção no sentido comum, mas uma forma de conhecimento que produz alegria ativa e estabilidade ontológica. Ao atingir esse nível, o indivíduo não apenas persevera em seu ser, mas o afirma de modo pleno, porque reconhece que sua existência está enraizada no próprio fundamento do ser. Para Tillich, essa formulação permite conceber a coragem em termos propriamente ontológicos. Não se trata mais de resistir ao perigo externo ou de cumprir um dever moral, mas de afirmar a própria existência finita à luz de sua participação no ser infinito. A coragem, nesse sentido, torna-se o ato pelo qual o ser finito se sustenta diante da ameaça do não ser. Não por si mesmo isoladamente, mas porque participa de uma realidade mais ampla que o fundamenta e o sustenta. O pano de fundo que você delineia é, em linhas gerais, consistente, mas exige alguns ajustes de precisão histórica e conceitual para que possamos situar corretamente Baruch Spinoza no interior dessa transição. De fato, o modelo medieval de coragem, tal como formulado por Tomás de Aquino, estava ancorado numa estrutura dual. De um lado, a ordem natural e racional, de outro, a ordem sobrenatural, sustentada pela graça. A coragem, fortitudo, era uma virtude que permitia ao indivíduo resistir ao mal e à adversidade, mas seu sentido último estava subordinado à salvação, isto é, a participação numa realidade transcendente. O ascetismo, nesse contexto, funcionava como uma pedagogia espiritual, negar certos aspectos da vida finita em nome de um bem superior. Esse sistema começa a se desarticular na transição para a modernidade, mas não de forma abrupta nem uniforme. O humanismo renascentista não abandona imediatamente o cristianismo, ao contrário, ele o reinterpreta. A dignidade humana passa a ser enfatizada, pense, por exemplo, em Giovanni Pico della Mirandola, mas ainda dentro de um horizonte teológico.
A coragem, nesse ambiente, tende a ser menos ascética e mais afirmativa. O ser humano é visto como capaz de realização histórica. Aqui, sua formulação precisa de um pequeno refinamento. A ideia de progresso ainda não está plenamente consolidada no Renascimento. Ela se desenvolve mais claramente no século XVI e, sobretudo, no Iluminismo. No entanto, há sim uma mudança importante. A história deixa de ser percebida apenas como repetição cíclica ou como preparação para o fim escatológico e passa a ser concebida como um campo de realização humana. É nesse cenário que Spinoza emerge, mas ele não é simplesmente um herdeiro do humanismo cristão. Ele representa uma ruptura muito mais radical. Em vez de preservar o dualismo entre natureza e sobrenatureza, Spinoza o dissolve completamente. Sua famosa fórmula Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza, elimina a separação entre o divino e o mundo. Não há mais dois níveis de realidade, há uma única substância infinita da qual tudo participa. Essa mudança tem consequências diretas para o conceito de coragem. Se no modelo medieval a coragem dependia da relação com um Deus transcendente, e no humanismo renascentista ela ainda era sustentada por uma esperança teológica, em Spinoza ela passa a ser inteiramente imanente. Não há esperança no sentido tradicional, nem promessa de redenção futura. O que há é compreensão. Quanto mais o indivíduo conhece a ordem necessária da realidade, mais ele se liberta das paixões passivas e mais se afirma como parte ativa dessa ordem. Nesse sentido, a valorização do ser humano que você mencionou sofre uma transformação decisiva. No humanismo renascentista, o homem é valorizado como centro ou como criatura privilegiada. Em Spinoza, ele não ocupa posição privilegiada alguma. Ele é um modo finito entre outros, determinado pelas mesmas leis universais. No entanto, e aqui está o ponto crucial, justamente por isso ele pode alcançar uma forma mais profunda de afirmação, não como exceção no universo, mas como expressão consciente da própria substância. A coragem, nesse contexto, deixa de ser fundada na esperança, como ainda poderia ser em certos humanistas cristãos, e passa a ser fundada na necessidade compreendida. Não se trata de esperar que o futuro redima o presente, mas de compreender que tudo o que é segue da natureza divina com necessidade. Essa compreensão não conduz ao fatalismo, mas à atividade. O indivíduo torna-se causa adequada de suas ações na medida em que compreende. Assim, o pano de fundo que você descreve, o declínio do ascetismo medieval, a afirmação renascentista do humano e a transição para uma visão mais histórica e dinâmica da existência, prepara o terreno para Spinoza. Mas ele leva essas tendências a um ponto extremo. Ele elimina o último vestígio de transcendência e reconstrói a coragem como autoafirmação racional dentro de uma ontologia totalmente imanente. O resultado é uma forma de coragem que já não depende nem da negação do mundo, nem da esperança em outro, mas da participação lúcida na estrutura necessária do real. Se quisermos compreender a postura existencial proposta por Baruch Spinoza, sobretudo à luz de uma leitura inspirada em Paul Tillich, é necessário partir de um ponto que pode parecer inicialmente desconcertante. O ser humano, para Spinoza, não é livre no sentido comum. Aquilo que normalmente chamamos de liberdade, decidir, escolher, agir segundo a própria vontade, é em grande medida uma ilusão produzida pela ignorância das causas que nos determinam. Cada indivíduo está inserido numa cadeia infinita de causalidade, e tudo o que acontece decorre da própria natureza da realidade que Spinoza identifica com Deus. Diante dessa condição, há duas maneiras fundamentais de existir. A primeira é a mais comum: viver sob o domínio das paixões. Nesse estado, o indivíduo é constantemente afetado por forças externas, oscilando entre medo e esperança, alegria e tristeza, sem compreender plenamente por que sente o que sente ou faz o que faz. Trata-se de uma existência passiva, marcada pela instabilidade e pela dependência. A segunda possibilidade, que constitui o núcleo da ética spinozista, consiste numa transformação do modo de viver. Essa transformação não se dá por negação do mundo, nem por fuga ascética, mas por um processo de compreensão. À medida que o indivíduo passa a conhecer as causas que o determinam, ele deixa de ser simplesmente arrastado por elas e começa, em alguma medida, a agir de modo ativo. O que muda não é a necessidade que permanece, mas a relação com ela. Assim, a atitude fundamental proposta por Spinoza não é resistir ao real, nem esperar por sua redenção, mas compreendê-lo. Nada acontece por acaso. Tudo segue da natureza divina com necessidade.
Essa aceitação não conduz ao fatalismo, mas a uma forma superior de atividade. Ao compreender, o indivíduo reduz o poder das paixões passivas, como medo, inveja, culpa, e passa a agir segundo a razão, afirmando sua própria essência de maneira mais estável. Esse movimento culmina numa forma de existência que Spinoza descreve como alegria ativa e duradoura. No nível mais elevado, o indivíduo alcança o que ele chama de amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus. Esse amor não é emocional no sentido comum, nem depende de circunstâncias externas. Trata-se de uma forma de conhecimento que produz uma alegria estável, porque decorre da compreensão da totalidade do real. Nesse estado, o indivíduo não se percebe mais como um ser isolado, mas como uma expressão da própria substância infinita. Essa concepção levanta naturalmente a questão de suas raízes intelectuais, especialmente no contexto do judaísmo. Spinoza nasceu numa comunidade judaica sefardita em Amsterdã e teve contato com a tradição bíblica e com a filosofia judaica medieval, especialmente com Maimônides. No entanto, sua trajetória é marcada por uma ruptura decisiva. Ainda jovem, ele foi excomungado de sua comunidade, o que indica o grau de afastamento de suas ideias em relação à ortodoxia. Quanto ao misticismo judaico, particularmente a Cabala, embora exista alguma tentação de aproximar Spinoza dessa tradição, sobretudo por sua linguagem de união com Deus, essa aproximação deve ser feita com cautela. Spinoza não adota a linguagem simbólica ou as estruturas típicas do misticismo, como as sefirot ou as emanações. Mais importante ainda, ele rejeita qualquer forma de conhecimento que não seja racional e demonstrável. A união com Deus, em sua filosofia, não é resultado de êxtase ou revelação, mas de compreensão adequada da realidade. Ainda assim, pode-se reconhecer uma continuidade indireta. Spinoza herda problemas clássicos da tradição judaica: a relação entre Deus e o mundo, a unidade divina, o estatuto da lei e da liberdade, mas os resolve de maneira radicalmente nova. Deus deixa de ser uma entidade transcendente e passa a ser idêntico à natureza. A revelação é reinterpretada como um fenômeno histórico. O bem e o mal deixam de ser absolutos e tornam-se relativos à utilidade para a vida. Nesse sentido, Spinoza não é um místico no sentido tradicional, mas tampouco é apenas um racionalista frio. O que ele realiza é algo singular, uma espécie de interiorização racional da experiência de unidade. Aquilo que em outras tradições aparece como experiência mística, nele surge como resultado do conhecimento. A união com o todo não é vivida como êxtase, mas como compreensão. Dessa forma, sua filosofia pode ser entendida como uma resposta profundamente inovadora ao colapso das estruturas medievais. Onde antes se buscava salvação, ele propõe compreensão; onde se sustentava esperança, ele afirma necessidade; onde o misticismo buscava união por experiência, ele propõe união por conhecimento. O resultado é uma postura existencial marcada por serenidade, lucidez e afirmação. Uma maneira de existir em que o indivíduo encontra estabilidade não fora do mundo, mas precisamente na compreensão de que ele é parte inseparável da totalidade do real.